A ferida no colo do útero nem sempre gera sintomas e pode afetar mulheres de todas as idades. Não é uma doença apenas que aparece na vida da gente de uma hora para outra. Ela tem períodos evolutivos e períodos evolutivos na nossa vida. Não necessariamente tem que haver vida sexual ativa, é isso mesmo, doutor? Para que haja a ferida no colo do útero. Os sintomas da ferida variam, nem sempre aparecem, mas podem ser percebidos através das roupas íntimas, pelo corrimento, por exemplo, cólica, desconforto na região pélvica, coceira e ardência ao fazer xixi, sangramento vaginal após a relação sexual. São alguns exemplos. O diagnóstico da ferida do colo só pode ser feito através do exame médico, onde o ginecologista consegue ver o útero e avaliar o tamanho desta ferida. E é sobre isso que eu falo hoje com o doutor Belarmino, no nosso Saúde da Mulher. Já estamos aqui, pode abrir tudo. O doutor Belarmino já está aqui, não precisa fazer suspeita, já falei que ele estava. Seja boa tarde, novamente, tudo bem, querido? Boa tarde, pessoal de casa. Para mim foi novidade que as mulheres que nunca tiveram relação sexual podem ter ferida de colo de útero. Eu não sabia, achei que era algo que vinha da prática sexual. A feridinha de colo de útero, ela é altamente prevenível desde que a mãe já comece a orientar a bons hábitos para a criança. Bons hábitos em que sentido, doutor? De higiene. A feridinha, para quem não tem vida sexual ativa, ela está relacionada, eventualmente, a garota, na hora de fazer a higiene íntima dela, ela pode contaminar a região genital com o resíduo fecal. Por exemplo, vai fazer cocô e vai limpar de trás para frente. Exatamente. Coisa que menina não pode fazer jamais. Não deve limpar fazer. Da frente para trás. Então, por isso que não está relacionado diretamente. Às vezes a criança pode brincar no bar, pode brincar no chão, pode pegar alguma contaminação que vá da região genital e acabe afetando o colo do útero. Como na nossa cultura, geralmente as meninas procuram o ginecologista a partir do momento que passam a ter atividade sexual. E olhe lá, né? Que eu já vi atividade sexual há 2, 3 anos e ainda não foi perfeito. Então, o que ocorre? A maior parte das feridinhas, ou mulheres que têm dificuldade para engravidar, muitas vezes são essas feridas que ocasionam a dificuldade. Por quê? Bom, primeiramente assim, os sintomas. Quando é que a gente tem que ficar preocupado que eventualmente possa ser uma feridinha do colo do útero? Tem 3 sintomas que geralmente eles andam juntos. Sim. É o corrimento, a cólica e eventualmente o sangramento. Qual tipo? Corrimento. Bom, primeiramente a menina, a adolescente ou a mulher, ela elimina um muco que é normal. É feito uma saliva um pouco mais espesso. A partir do momento que fica meio parecido com uma nata, mais branco, ou fica meio esverdeado, mas concentrado, e tem odor, tem problema. É corrimento. Esse corrimento, quando não tratado a tempo, ele invade a região genital, e como o colo do útero ele é bem macio, fungos, bactérias, protozoários sobem e começam a se alimentar daquela região. Então, a feridinha ela não é uma causa, ela é uma consequência de uma invasão bacteriana, fúngica ou de protozoários. Então, pode começar num corrimento. Pode começar num corrimento. Calcinha vai dar para ver. E aí, no caso, a mãe ou a própria garota, ao lavar a peça íntima, ela vai poder verificar isso. E na menina virgem, que não tem atividade sexual, que está com corrimento, o que uma mãe pode fazer para que essa garota, sempre que tiver vida sexual ativa, não venha ter uma feridinha? Ela pode fazer banhos de assento, marcar o ginecologista 12 horas antes do horário marcado, não dar banho na menina, porque a coleta vai ser externa. A gente pega um cotonete e na região externa da vulva, se coleta o material, se coloca no vidrinho e manda-se para um laboratório que faz uma cultura e que vai dizer se aquela menina é portadora de alguma infecção ou não. Porque o fato da menina ser virgem não tem que fazer, não dá para fazer não dá. O que a gente procura fazer é mulheres a partir de 21 anos, e existem esses casos, que não tem vida sexual ativa, existe um espéculo, que é aquele aparelhinho que a gente coloca para fazer o preventivo do colo do útero, um espéculo apropriado que ele atinge somente a parte central do ímen. O ímen nada mais é que uma membrana, né? E aí é obrigatório. Então não é porque não tem vida sexual ativa que vai estar imune a um câncer do colo do útero. Fazendo esse exame. Não perde a virgindade. Não vou mais ser virgem. Não.
de 1 ano, sempre digo, não está no ímã, está na cabeça, exatamente, né? até 20 anos a gente procura fazer externo. Deu 21, já faz a coleta, porque você tem que colher o Papa Nicolau. O Papa Nicolau não dá de fazer externamente. Então, uma vez a mãe levando a criança, a gente vê depois o peso, a idade e faz um antibiótico ou um antifúngico adequado para aquela situação. Para que mais tarde, quando ela passar a ter vida sexual ativa... Por exemplo, uma cândida, que a princípio parece algo... Muito fácil. Corriqueiro, deu coceira, faz banho de assento com bicarbonato de sódio, toma um remedinho e um beijo. A maior parte dos casos crônicos, seja dificuldade para engravidar, ou seja de cólicas, que a maior parte pensa em endometriose, são coisas muito mais simples que como uma feridinha. Que não tiveram o cuidado que deviam na hora. E aí ficou, ou postergaram, não tem aquela frequência anual. O ideal, a consulta anual, é para fazer o preventivo e aquela bateria, o check-up todo de sangue. Mas a cada 6 meses em medicina é muito tempo. A mulher deve ir para fazer o exame interno, porque muitas vezes a gente detecta... ali no pulo, começando um problema. Exato. Detecta-se no comecinho e você vai para o fronte e já debela, elimina aquela infecção, acabando não comprometendo. Ela vai ficar sintomática, ela sabe que tem, porque dá até para mostrar no consultório, a gente tem um aparelho chamado colposcópio. A mulher pode se enxergar, né, doutor? Se ela a mulher quiser, pode se ver. Tem paciente que prefere que não. Eu sempre digo, você não quer realmente dar uma olhada, que tem o antes e o depois. Não, mas se coloca o espéculo e esse colposcópio é uma luz e tem um espelho. A gente consegue mostrar para a mulher direitinho se o colo do útero está intacto, se ele tem alguma ferida, a quantidade de corrimento, o tamanho dessa ferida. E é muito bacana quando você tem a contraparte que você é parceiro naquilo ali. A paciente vai lhe controlar. É mais ou menos como quem vai no dentista, ele mostra uma cárie e depois ele mostra uma restauração. Tem o antes e depois. Então é interessante que a mulher conheça... A paciente está visualizando o problema que ela tem naquele momento e depois ela vai ver a solução, a cura. O antes e depois. E o sintoma mais frequente que a gente vê é a dificuldade para engravidar e cólicas. Essas são os básicos. Mas assim, quando tem corrimento, dificuldade para engravidar sangramento depois da relação e sangramento depois, selou o diagnóstico. Você só vai lá confirmar, deve ter uma feridinha, mostra para a paciente, pode o preventivo, e aí, como você muito bem colocou no início, dependendo do tamanho, do estágio dessa feridinha, vai modificar a conduta a ser adotada. Vamos falar dessa conduta depois do intervalo? Porque a gente tem pouco tempo agora, pode ser? A gente guarda esse tempinho que está ali um pouquinho para depois, que a gente consegue conversar mais com tranquilidade. Pode ser, doutor? Perfeito. Vamos parar um pouquinho, vamos para o intervalo, meu povo? Vamos lá, então. Daqui a pouco a gente volta falando sobre, então, as feridas do colo do útero. A gente tem que estar ligado, tem que estar atento. Eu volto já, não sai daí. De volta com o querido doutor Bellarmino, queridinho das mulheres. Elas me encontram na rua, doutor Bellarmino. Ai, doutor Bellarmino. Aliás, tem bem rápido. Encontrei uma senhora ontem, ali na frente da melhor orelha de gato que vende em Blumenau, ali na rua 15, no alto da 15, sabe? Melhor orelha de gato do mundo. Tá lá. E aí eu encontrei essa senhora passando ali, eu não lembro o nome dela, porque é um nome super difícil. E ela disse o seguinte, ela tá com 55 anos e ela tá parando de menstruar. Ela tinha dúvida se podia ser menopausa ou não. Provavelmente né, doutor Bellarmino? Provavelmente pediu para fazer essa pergunta. Amiga, um beijo. Não lembro o teu nome, porque era bem complicado, mas fica aqui o meu beijo para ti, tá? Vamos voltar a falar da ferida do colo de útero. Tem imagem? Vamos tem umas imagens que talvez facilite para quem esteja em casa. Então, assim, ó, o que nós estamos comentando, essa pontinha, essa imagem que a gente vê ali é o útero, e tem a parte inferior da gravura à esquerda que mostra o colo do útero. Aquela parte posterior ali é o canal vaginal. E a feridinha, ela começa naquela entrada que existe entre as duas partes do colo. O colo ele tem um orifício, o caminho. E ao lado a gente consegue ver a imagem que a gente vê no consultório com a paciente em decúbito, deitada, colocando o aparelhinho. Vê essa bolachinha que está ali. Ali onde está escrito endocervix, é ali que costumam as bactérias ou fungos acometerem, e ali que começa a feridinha. É de dentro para fora. Sendo que algumas vezes, quando elas invadem, a gente vendo a parte externa, a gente nunca sabe se ela vai, a infecção, se ela só está no colo do útero, se ela está na trompa ou se ela já invadiu o ovário. A gente está falando de feridinha no colo do útero. Só dá para ver até ali. Mas dependendo do caso, já pode estar indo até além. Mas o próprio tratamento que a gente vai conversar depois na sequência, ele implica já na prevenção
de acometimento além do Entendi. colo, né? Perfeito. Acho que na sequência Esse é inicial, então, né? Não, aqui é o normal, na verdade. O normal é a visão da primeira visão que o médico teria do colo do útero no consultório. Então, avaliando geral, assim, ele é rosinha e no centro, até pelo fato de ser o local onde vai menstruar, ele é um pouco mais rosa. Isso é normal. Agora, na sequência, Próximo, gente. agora vem, aí é um desenho, a gente vai mostrar uma arte que é o real mesmo. Esse é o colo do útero normal, tá? Então, a boquinha. Isso. O que vocês veem aí na lateral é o espéculo, é o aparelho que a gente utiliza para poder visualizar. Aquele risquinho ali no meio, aquela entradinha, é por ali que a bactéria ou fungo, que os bichinhos entram para ocasionar. Tem alguma coisa errada aí, não? Não, tá perfeito, tá intacto. Rosadinho, bonitinho. O que a gente pode ver ali, ó? É brilhante, a mucosa tá íntegra, não tem sangramento e quando há corrimento na parte inferior, há um acúmulo daquela secreção que a gente conversou antes, que vai sair depois. Manhattan, que a gente fica ali embaixo, tá? Esse tá intacto. Próximo, gente. Aí já é uma ferida em estágio mais avançado, tá? Então, nesse caso aí, é uma ferida grande. Ela já pegou todo o colo do útero. Só de ver já dói. Na verdade, nós temos uma outra imagem que não foi possível mostrar. Existe um estágio intermediário. Tá. E esse caso, obviamente, que é um caso já que foi negligenciado a partir do... Acho que até a imagem já deu para terem uma ideia. Então, assim, Cíntia... Isso dá dor, doutor Belmiro? A pessoa tem dor nisso? A pessoa porque sofre com isso para fazer xixi depois do primeiro sintoma? Não. O útero é que dá toda a formação de inervação para poder ter as dores do parto. Então, aquela região ali que nós vimos, ela é 100%, mais ou menos como um mamilo. São de terminais nervosos. Vários nervinhos estão ali. Então, na penetração, na relação sexual, na hora da cólica menstrual, ela vai ter uma cólica mais intensa. Na penetração ela vai sentir dor? Ela vai sentir dor porque não tem a camada que protege contra, digamos assim, qualquer coisa que seja inserida, ela é uma ferida, está machucada. Está aberto. Está aberto, é uma porta de entrada. E aonde que ela sente essa dor, por exemplo, na penetração? Mais na parte de cima ou embaixo mesmo no canal? Dependendo da posição, ela vai poder ter dor no períneo todo. Tá. Muitas vezes durante, mas principalmente depois. Muitas vezes a mulher diz assim, olha... acaba. Exatamente, porque durante a atividade sexual, o fluxo sanguíneo no períneo, ele aumenta bastante, então ele amortiza essa dor. Tá. E uma vez passando, o sangue se distribuindo de uma forma normal, a musculatura e a vascularização ali ficam altamente sensíveis e a mulher, ela relata dor pélvica total. Ela põe a mão no baixo ventre. Sofrendo. Com dor. Aí ela fala, não deveria ter relação sexual durante esse período, doutor? Deveria se preservar? O ideal, assim, porque a causa não foi, já está instalado o processo. Agora teria que desinstalar esse processo. De que forma? Fazendo um tratamento. Não adianta, algumas pacientes nos procuram para dizer assim, tenho o corrimento acompanha a feridinha. Eu tratando o corrimento, eu tenho como fechar essa ferida? Não. Ao contrário, o corrimento foi... a ferida para o corrimento ir embora. Né? A raiz do problema é o corrimento. Agora, uma vez que já tem a sequela, se o corrimento foi tratado no começo, não vai haver a ferida. Então, tendo a ferida, somente o tratamento com creme comprimido não vai resolver. Vai limpar a região. Mas não vai resolver. Mas não vai resolver. É cauterização normalmente? É a cauterização. Matar a feridinha. Nós temos 3 tipos de cauterização. Muito mal comparando, assim, para quem está nos assistindo agora, seria o que as mulheres fazem muito, o tal do peeling. A gente tem um aparelho que vai ali e retira toda aquela parte machucada e a mulher vai ter que ficar, após esse procedimento, 30 dias sem ter atividade sexual. Aí sim não pode ter a penetração para poder cicatrizar, para poder fechar naturalmente aquela região. Então, 30 dias após... Sem nada, não pode namorar. Quanto tempo leva uma cauterização? Geralmente em torno de 4 minutos. Dói? Dá um desconforto, a gente pede, é feito no consultório, a gente pede para a mulher tomar em casa um antiespasmódico para amenizar a situação, mas ela entra rindo e sai rindo sem problema nenhum. É suportável, não é um bicho de fazer. Totalmente suportável, só de assim, ao contrário do que antigamente, não podia, ficava de cama, uma série de fatores. Nada. Com os métodos utilizados hoje, o tratamento ele é bem localizado, a gente retira a feridinha, a mulher vai poder fazer o mercado dela, vai poder fazer os
afazeres da casa, a única coisa que a gente pede é evitar choque térmico ou exposição em demasia em ambientes onde possa se contaminar, porque ali como toda patologia, algo que está cicatrizando, ela está com a imunidade alterada. Então, para não piorar o quadro, ela tem que se resguardar um pouquinho só.